Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É sempre uma honra para nós recebê-los. Sempre uma honra nós podermos transmitir para vocês um pouquinho da experiência que nós tivemos aqui no Senado. Eu estou fechando da ERV. A ERV é quem promove essas palestras todos os meses aqui. Mas o que a gente faz de verdade são diversas ações. Entre elas, nós temos um projeto de auxílio tecnológico para a ACD, e nós temos também um projeto chamado Jovem Aprendiz, onde nós trazemos jovens da região, geralmente aqui da Zona Sul, Santo Amaro, para estudar aqui no Senai e, simultaneamente, engajar já esses alunos em alguma empresa para começar o seu primeiro emprego. Então, hoje eu vou falar somente isso. Hoje, geralmente, a gente passa uma apresentação da ESB, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje eu vou convidar aqui o Vinícius, né? Dá uma salva de palmas para o Vinícius aqui. O Vinícius vai falar que assim, o que aconteceu? O Vinícius foi da primeira turma de jovem aprendiz que nós tivemos aqui, que foram mentorados pela equipe da ESB. Ele vai contar um pouquinho da história para vocês e daqui a pouco eu apresento o Salomão, que é o nosso palestrante dessa noite. Boa noite. Estão me ouvindo, pessoal? Eles vão sim falar com vocês aqui. O João me deu essa moral aí, eu acho que não estou valendo isso tudo, não. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius. Participei, como o João comentou, da primeira turma de jovens aprendizes aqui da ESB, né? Então, eu fiz o CAI no Senai Editor, de mecânica de manutenção, fiz técnica mecatrônica, o tecnólogo, enfim. Mas o que eu queria comentar com vocês hoje é que, há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Eu estava aí, no mesmo lugar que vocês estão, né? Aí na plateia, assistindo a palestra. Não que isso vá mudar, né? Porque daqui a pouco eu já vou voltar aqui, sentar na minha cadeira e dar um pouco do que o mestre tem para falar. Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, foi há mais ou menos 5 anos, esse cara aqui que está do meu lado, que é o Gustavo Salomão, né? Ele teve, não sei se a palavra quer dizer oportunidade, né? Mas ele foi um cara que mudou o rumo da minha carreira. Eu fico até um pouco, tentando segurar um pouco a emoção aqui, mas há mais ou menos 5 anos atrás, foi através de uma palestra do Gustavo, e ao final da palestra ele me ofertou um curso. E aí, esse curso de forma gratuita eu participei dentro do headquarter lá da Ellipse, e foi isso que mudou o rumo da minha carreira. Hoje, para a tristeza do Gustavo, eu não sei, eu trabalho no concorrente dele, em certos momentos, mas a ideia aqui hoje é tanto mostrar para vocês que às vezes a oportunidade está onde você menos imagina. Então, para mim, foi nessa palestra aqui, junto da ESB, e também, de uma certa forma, tentar retribuir para o Gustavo, né? Que me deu essa oportunidade. Eu espero, de alguma forma, retribuir isso daí para ele, que eu possa também servir de exemplo para vocês, ou para qualquer pessoa que seja, como uma mudança realizada tanto pela ESB, quanto pela pessoa que está falando. Então, Gustavo, não sei se eu já fiz isso daí de forma pública, mas muito obrigado. Muito bom, não tem nem o que falar, né? Bom, pessoal, essa é a meta da ESB. A meta da ESB é poder pegar jovens e transformar a vida deles. Trazer um jovem que, eventualmente, não tinha uma expectativa, não tinha um pensamento de futuro, que queria ter uma profissão, e chegar a isso. Ele fez o curso no Ari Torres, fez curso do Suíço e seguiu fazendo faculdade e assim por diante, foi se tornar hoje um grande profissional que o Vinícius é. E não foi só ele, tiveram vários alunos que passaram aí com a mentoria da ESB, e essa é a nossa meta. E hoje a gente vai ter a grata satisfação de assistir essa palestra do Salomão aqui, que vai ser sobre as tecnologias mais modernas que estão atualmente sendo aplicadas na indústria. É ex-aluno do Senai também. Tem a melhor turma do Senai. Não precisa acreditar em tudo que vocês ouvem, tá, pessoal? Mas ele era da turma de 94, não é isso? Né? E, então, uma salva de palmas para o Salomão. E Salomão, obrigado, pessoal. Primeiro, agradecer ao Vinícius, né? Acho que uma das coisas que a ESB fala sempre é devolver, né? Trazer um pouquinho de volta que a gente recebeu no Senai e das amizades que a gente levou. O Portugal era da minha turma, a gente conviveu aqui durante boa parte da vida, né? Quando estava crescendo, eu sou do interior de São Paulo e voltei para cá.
E a gente não tinha família, que a nossa família eram os nossos colegas funcionários. Então, acho que isso marcou a gente para toda a vida. E nunca foi sorte, né? Sempre foi funcionário. Legal. Eu queria contar um pouquinho, né, da minha trajetória e a gente tem uma hora mais ou menos de conversa aqui, vocês fiquem à vontade de perguntar. Eu sei que a gente tem duas turmas distintas, conversei um pouquinho com o professor para entender como é que eu direciono aqui a minha apresentação. Tem bastante slide, mas não se assustem, porque são coisas rápidas e é muito mais ilustrativo do que um monte de texto para a gente fazer propaganda da empresa, nada disso. A gente vai passar 2 slides da Elipse e a gente vai falar sobre tecnologia. Eu sou formado aqui no Vídeo de Aprendizagem, fiz mecânica geral lá em Rio Claro, no interior. Depois vim para cá com 16 anos aqui para o Suíço, fiz o técnico. Depois, quando eu saí daqui, eu fiz estágio numa empresa metalúrgica e eu tinha que programar um robô. E aí eu falei, pô, para programar um robô eu preciso saber eletrônica. Fui lá para o Anchieta aprender eletrônica e automação. Aí terminei o Senai e entrei na Elite. Estou na Elite, vou fazer 29 anos agora no meio do ano. E eu entrei lá de estagiário, hoje eu sou responsável pelo escritório de São Paulo. Nesse meio tempo eu fiz administração, fiz curso do exterior e acabei, esse mês passado, de me formar na GV em mestre na área de tecnologia da informação. Então vamos lá, o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, como é que nasceu tudo isso? Como que nasceu tudo isso? A Elipse, então, é uma empresa brasileira, a gente desenvolve software para supervisão e controle e aquisição de dados, que é o software escala. E a gente também tem uns softwares específicos para a área de energia, para a área de saneamento e para a área de análise de dados, que a gente vai contar um pouquinho aqui também para vocês. Então, a Elipse está lá em Porto Alegre, nossa matriz, eu sou responsável aqui por São Paulo, a gente também tem filiais em outros estados, em Taiwan e nos Estados Unidos. A Elipse, ela tem um desafio muito grande, né? E uma das coisas que a gente vai falar aqui de IoT, de conexão, vocês devem ter visto CLP já na aula, né? Controladores, etc. É comunicar com qualquer tipo de equipamento. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da Elipse é comunicar com qualquer tipo de equipamento. Então, a gente tem mais de 450 protocolos diferentes, ou seja, se eu tenho um controlador de temperatura do nosso ar-condicionado aqui, eu poderia me comunicar com ele. Eu passei aqui um pouquinho na escola, a gente viu lá a parte de energia, tem um relé de proteção dentro da subestação. Eu posso me comunicar com esse cara também. Eu tenho a parte de processos. Então, as máquinas que estão aqui na escola, o CNC e etc., ele tem uma porta de controle, onde eu posso saber a hora que ele ligou, desligou, e assim por diante, né? Qualquer coisa que a gente queira que exista uma porta de comunicação, a gente pode se conectar. Então, a gente tem desde a indústria de processos até a parte de energia. A gente vai ver aqui o caso do metrô. Todos aqui provavelmente já andaram na linha amarela do metrô. Todo o controle da linha amarela do metrô é com o software da Elipse que faz. Então, eu sei quanto temperatura do ar-condicionado e etc. Porque o que o software faz? O que a gente faz com isso? A gente chegou aqui mais cedo, ligou o ar-condicionado, botamos numa temperatura, sei lá, 22 graus, e vocês começaram a chegar. Aumentou a carga térmica, o ar-condicionado percebe, o sensor de temperatura percebe que precisa de mais carga e está insuflando mais ar frio para tentar chegar no 22, que foi a temperatura que a gente colocou, certo? Nenhuma surpresa, é assim que a gente faz. Só que agora eu quero saber, tem iluminação? Tá, vocês vieram para cá e deixaram a sala de aula lá sem ninguém. O ar está ligado? Está gastando energia à toa? A luz está ligada? Alguém teve que desligar. Será que eu poderia colocar isso no Arduino, que fosse, no sistema que fosse para me ajudar a controlar esse tipo de coisa? Então, a gente também vai ver como é que isso funciona. Então, quando a gente olha, todo mundo já viu uma figura parecida com essa, né? Que é as revoluções industriais e tal. Não vamos nos prender muito a isso, mas a gente está nesse mundo aqui, né? A gente está na automação industrial, na robotização, na
produção serializada, vindo para uma indústria mais inteligente, que a gente chama de indústria 4.0. A indústria 4.0, ela não inventou nada. O que a gente fez foi novas tecnologias já existentes conectadas de melhor forma. Então, a gente tem o 5G, tem os equipamentos falando em protocolos mais inteligentes, a própria TI, né? A gente, antes, imagina que a gente ligava tudo ao cabo. Se eu precisava, eu tinha uma botoeira lá para chegar no ponto. E hoje é um cabo de rede. Então, a gente sai de uma sala de controle que a gente tinha lá nos anos 80, 90. Imagina para operar isso aqui. Não sei se alguém teve a oportunidade, né, pessoal mais jovem, talvez não tenha tido a chance de entrar numa siderúrgica, numa fábrica que operava desse jeito. E você ficava ouvindo o barulhinho do contador, né? Que eram as coisas ligando. E um cara, para ficar bom numa sala dessa aqui, levava 8 anos, às vezes. Porque numa indústria, imagina, você tinha que saber o que cada coisa fazia. Como é que o barulho é diferente de uma coisa e de outra coisa. Hoje em dia, como é que a gente vai fazer um de vocês ficar aprendendo a controlar uma sala dessa? Não existe mais. A gente tem que otimizar e fazer isso funcionar melhor. Então, no caso do Simpson, o que acontece? Ele opera uma planta nuclear e ele aperta o botão e explode a planta, a filha dele fica gigante, no outro gato transparente, está todo mundo feliz porque volta ao normal no final. Mas na vida real não é assim. A gente precisa ter cuidado, precisa saber o que a gente está fazendo e o software vai ajudar a gente. Não só a inteligência artificial, mas o conhecimento, a forma que o software vai estar ligado, a conectividade com todos os elementos e, principalmente, o que a gente chama de consciência situacional. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, então é um assunto que eu trouxe que eu achei importante. Então, a gente sai daquele mundo, isso aqui são salas reais, essa aqui é a sala da CPFL renováveis, então aqui eu tenho usinas hidrelétricas, aqui as eólicas, aqui as solares, as termoelétricas, todas no centro de controle único. Então aqui ficava em Jundiaí, eles mudaram para Campinas agora. E aquela ali é da ENGIE, que fica em Santa Catarina. Aí eu fui lá e falei para a inteligência artificial, já que a gente está falando isso, me monta um desenho de uma fábrica do futuro. E aí veio esses 2 desenhos aqui. Eu quero que tenha IoT, eu quero que tenha dashboards, eu quero que tenha robôs. E ele foi desenhando para mim o processo que eu coloquei. Será que vai ser assim? Será que já é assim? O que a gente está falando aqui de 5.0? Será que a gente vai ser dispensável lá na frente, enquanto responsável por uma fábrica? Será que vai ser aquelas que eles chamam de fábricas escuras, né, onde eu apago a luz, e porque só tem robô, não tem por que ter luz acesa? A gente entende que o que eu, inclusive, estudei agora durante o mestrado é que já há uma corrente da humanização disso de novo. Quer dizer, como é que eu trago a gente, e o pessoal de ciências de dados está aqui, como é que eu faço que vocês que estão observando o processo contribuam de uma forma analítica, de uma forma melhor, em conjunto com as inteligências, com os sensores, etc., e possam ser protagonistas dentro da fábrica. Não o cara que está lá apertando o botão, ou que está lá lubrificando o robô ou o sistema, né? Então, acho que é isso. Então, a gente separa em 2 coisas aqui. A indústria 4.0 e a transformação digital, eles são interligados. Então, eu tenho a integração de tecnologias para fábricas inteligentes. E a transformação digital é a adoção de tecnologias em todos os aspectos do negócio. O que muda aqui? É que antes, a gente falava de automatizar a fábrica. Agora eu preciso saber todo o processo, entendeu? Entrou um caminhão com peça, com a nota fiscal, com material, como é que essa matéria-prima vai sair? Então não é mais um aspecto do negócio. Se não é transformação digital, eu tirei um papel que eu estou anotando e coloquei um tablet para o operador. Isso eu não resolvi o problema, né? Eu posso ter mudado só o problema. Então, como é que eu vou fazer isso efetivamente acontecer? Repensando os processos, enxergando como é que os processos ocorrem, para que a gente consiga melhorar a eficiência operacional, conseguir criar inovação e a experiência do cliente lá na frente, né? Porque se eu vou receber um produto, se eu sei como ele está sendo produzido, quando vão me entregar, não é a coisa melhor quando você entra lá e fala assim, eu pedi um carro, e eu tivesse
exatamente como é que está a produção daquele carro, se já pintou, se não pintou, se colocou os bancos, e o dia certinho vai chegar. A gente sabe que não é assim que funciona com coisas menores, que está um carro, né? Então, hoje a gente tem fila de espera depende do carro, de 3 meses. Então, como é que a gente vai fazer isso funcionar e como é que a gente vai fazer isso melhorar? Então, a McKinsey, que é uma consultoria grande, diz, olha, lá em 2022, eles estimaram que até esse ano, 2025, a indústria 4.0 poderia reduzir de 15% a 20% o custo de estoque, de 15% a 30% o aumento da produtividade, redução do tempo de parada de máquina, produtividade, aumento da precisão na previsão e melhoria no custo de qualidade. Então, os caras já estão olhando como é que a gente vai fazer isso funcionar. Eu vou trazer no final aqui um exemplo real de como está sendo aplicada essa tecnologia numa fábrica aqui em São Paulo. Tá? E um outro índice que chama atenção é que, assim, ó, foi investido nos últimos anos na casa de US$ 1 trilhão em indústria 4.0 e entre 70% e 80% de projetos falhados. Então, a gente tem que olhar isso, por quê? Porque eu sou um agente de mudança, né? Cada um de nós aqui chega na fábrica e fala, falaram para mim que é legal fazer transformação digital, falaram para mim que é legal ter indústria 4.0, 5.0, sei lá o quê. Aí eu vou lá e falo assim, ó, não me interessa, Marcos, vai lá e põe para rodar isso aqui. Não existe bala de prata. É uma jornada. O cara tem que começar a entender um processo, depois ele vai montar aquele processo, ele vai sensorizar uma máquina, porque ninguém vai jogar a máquina fora, certo? Nós vamos olhar aqui no cenário. Talvez os mesmos planos que a gente aprendeu, ela está aqui. O cenário não vai jogar fora. Mas eu poderia colocar um IoT nele hoje e dizer a máquina está vibrando, falta lubrificação, a máquina está ligada e não tem ninguém lá, ela está superaquecendo, ela está tendo algum problema qualquer problema, a ferramenta está desgastada e está me gerando alguma coisa. Então, eu consigo começar a olhar para essa informação e aí extrair dados, esses dados vão para o meu sistema e eu começo a falar. O torno 1, por que ele está melhor que o torno 2? É o operador? São as condições da máquina? O que eu tenho que fazer para isso funcionar? Então, não dá para entrar na onda também e falar, vou fazer por fazer. Então, a gente tem que olhar para todo o processo. Para que tudo isso funcione, aqui eu peguei esse slide de um curso que o próprio Senai dá, um curso online sobre indústria 4.0, e ele fala aqui dos 9 pilares, né, que são os robôs autônomos, a parte de simulações, a questão do Big Data, quer dizer, cada dia eu tenho mais dados. Só para ter um número, a gente faz muita automação de subestações de energia, com o software da Iridium. Quando a gente começou esses projetos há 20 anos atrás, a gente pegava 15 variáveis de uma subestação, que eram o estado dos relés de entrada, saída, a porta da subestação, o sistema de intrusão. Hoje, a mesma subestação me manda 10 mil, 15 mil variáveis. Por quê? Porque não é mais um cabo, é um cabo de rede, o relé me dá centenas ou milhares de informações, e como é que eu vou usar essa informação? Então, o Big Data está ali, esse dado ele não está mais parado na máquina, ele tem que ir para a nuvem, essa nuvem tem que ter segurança, eu tenho cada dia mais sensores com internet das coisas, eu começo a ter a impressão 3D como parte do meu dia a dia, aqui na escola eu já vi que vocês já começaram a usar, já tem bastante coisa, e eu preciso integrar todos esses sistemas. Um dos desafios da transformação digital na indústria é que as empresas vão comprando sistemas isolados que não se conversam. Então, como é que depois eu vou querer saber, eu sou do planejamento de produção, eu preciso saber como está o meu estoque e o sistema é diferente. E eu não consigo acessar esse dado. Então, isso faz parte da integração do sistema. E como é que a Elite ajuda a resolver isso? Então, de uma maneira rápida aqui, a Elite ela se adapta à infraestrutura que a empresa já tem, né, se comunicando com os mais diversos tipos de equipamentos. Então, basicamente, o que eu falei no início ali. Então,
Os principais produtos que a gente tem é um software escada, que é o LC3. Ele é uma plataforma bastante flexível, se adapta a qualquer tipo de sistema. Então, eu falei do metrô da linha amarela, eu tenho em sistemas de energia, eu tenho estação de tratamento de água, eu tenho em prédios inteligentes e assim vai. A gente vai ver lá na frente. Então, como é que eu faço isso? Eu desenho uma tela que melhor represente o que está acontecendo na minha planta. Então, aqui tem uma estrutura pericial, aqui ele vai mostrar lá a iluminação, vai mostrar o ar-condicionado, como se a gente estivesse vendo aqui a nossa planta da escola. Até aí tudo bem. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão das cores, né? Que é aquela tela high performance. Então, eu separei aqui alguns slides para falar um pouquinho sobre uma norma que é super importante, que é a ISO 101, que vai ser usada, e vocês vão começar a perceber nas empresas. E antes a gente tinha muita coisa em 3D, tudo bonito e tal, e isso foi sumindo. Isso é baseado em cockpits de avião e etc., e que facilitam na hora de visualizar cada uma dos itens. Então, aqui é uma representação de uma válvula e dos dados que estão vindo para essa válvula. Então, ela pode ter aberto, fechado, porque ela é proporcional ou não. Tem várias informações. Se fosse um motor, eu poderia ter rotação, temperatura, corrente, e assim vai, cada um dos itens. E, quando eu falei para vocês sobre consciência situacional, o que é isso? É permitir que eu saiba o que está acontecendo em todo o entorno de onde eu estou. É muito parecido quando a gente está dirigindo, né? Quando a gente está dirigindo, a gente não tem que ficar ligado, não só no que a gente está fazendo, mas no carro do lado, no retrovisor. Eu tenho que ter uma consciência situacional. Se o cara está freando lá na frente, eu começo a tirar o pé também. Então, como é que funciona isso nos sistemas de automação? A gente tem que olhar, né, a situação real, ter a percepção do que está acontecendo, para compreender, para projetar o que está por vir. Então, eu estava falando para vocês do carro. Então, eu vi o cara pisando no freio, acendeu a luz de freio dele, opa, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que tomar uma ação. Então, eu passo a fazer isso para poder tomar ação de frear o meu carro antes que aconteça o problema. Então, isso aqui vai realimentar todo o sistema. Onde isso é importante? A gente tem vários exemplos que já aconteceram em avião, por exemplo, os cockpits de avião mudaram para que ele tivesse o maior volume de informações numa única tela. Né? Antes eu precisava do piloto e o copiloto era o engenheiro de voo, né? Que é mais um cara na cabine. Hoje você tem sistemas de energia, a gente tinha 2 operadores por dia. Hoje não tem mais. Então, eu preciso que o cara, quando ele está abrindo uma comporta ou fechando uma comporta, ele tenha consciência situacional de que está aumentando o nível da entrada de adução daquela usina e que ele poderia causar um acidente se ele não fizer isso. Numa indústria química, eu estou fechando uma válvula aqui e, de repente, eu estou aumentando pressão em outro lugar e que vai causar um problema grave. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Então, isso vai fazer com que o objetivo dessa metodologia é que eu aumente a consciência do operador. Quer dizer, eu saia de uma tela cheia de coisa piscando e tenha uma tela com o menor número de cores possível. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, eu tenho percepção, 55.9. Isso é alto ou é baixo? Não sei. Qual que é a referência? Quando eu ponho uma coisa assim, ó, eu compreendi, olha, é 55.9, eu estou vendo aqui em cima um limite superior, opa, eu já sei que eu estou bem, está ok aqui para mim. Se eu tiver um gráfico, ele ajuda ainda mais, porque eu tenho uma projeção. Qual que é a tendência desse dado? Ele aumentar, ele está subindo, ele está diminuindo? Se ele continuar nesse ritmo, ele vai ultrapassar o valor? Vai ultrapassar o valor. Então, eu começo a ver. Então, quando a gente começa a olhar para as apresentações de informação na tela, então a gente está falando de quando a gente está saindo do papel para o digital, né, é a mesma coisa. Eu tenho um monte de post-it lá, como é que eu vou achar isso? Aqui é a mesma coisa. Acha o número 5, dá uma trabalheira, né? Agora, e se eu fizer assim? Mudou completamente. Então, eu começo a ter que dar informação
que o cara precisa, na hora que ele precisa, para que ele tenha a melhor consciência situacional possível e que ele possa agir. Então, o que acontecia? Muitos e muitos casos, tá? A banalização do alarme, porque gera um alarme, um monte de coisa fica sempre piscando, o cara vai lá e reconhece todos os alarmes. E aí isso prejudica o sistema. Então, eu começo a ter que olhar para isso. Então, aqui, ó, apresentação, muitas coisas juntas, ó, difícil. Eu vejo um monte de número ali, eu não consigo entender o que está acontecendo. Agora, eu olho aqui e falo, tem um cara que está para baixo. Aquilo ali já me ajuda a interpretar como que aquilo está funcionando. É fácil de achar. Antes, quando a gente olhava só naquele, praticamente você nem viu aquele menos ali. A gente passa batido. Depois, a gente tem o problema da visão, que tem gente que é daltônico. E muitas vezes não conta que é daltônico para poder manter, muitas vezes, o emprego, ou porque tem vergonha, ou por qualquer razão. Ou às vezes nem sabe, nunca nem percebeu isso. A gente teve um caso de um operador que falou, nossa, tem esse alarme, quando a gente mudou a tela. O cara nunca tinha visto aquele alarme, porque ele não enxergava aquela coisa. Então, 8% dos homens e só 0,5% das mulheres de ascendência europeia não veem o vermelho e o verde. E o azul e o amarelo, uma em cada 10 mil pessoas. Então, a gente começa a olhar as cores. Ó. Então, eu coloco cores em tom de cinza, né? E passo a colocar coisas assim, ó, onde eu coloco um alto contraste e coloco as tendências, tá vendo? O tipo de alarme que está acontecendo. Então, são exemplos que o pessoal usa para mudar o tipo de alarme, como é que isso funciona. Então, eu quis trazer essa ideia para vocês, ó, que mais um exemplo de como funciona, tá vendo? Com alto contraste, ligado, desligado, e assim vai. Para que vocês tenham ideia de tipos de coisas que a gente pode fazer. Então, aqui, um exemplo de tela já rodando, isso aqui é uma tela de dosagem de uma indústria de ração. Então, aqui eu tenho dosador, eu tenho elevadores, etc. Então, um exemplo qualquer. Para quem quiser depois, a gente tem uma versão de demonstração que tem essas telas aqui. Vocês podem baixar lá do nosso site, ela tem até 20 variáveis de comando. Então, você poderia comunicar com o equipamento com até 20 variáveis e você pode usar essa versão dele. Aqui, estação de tratamento de água. Tá vendo? Eu dou um comando ali, ó, desligo a bomba, ligo a bomba. Eu tenho a informação, por exemplo, de cores. Eu gosto mais de uma cor cinza, assim, aí eu quero mudar para uma cor azul, eu quero mudar para o verde, e aí eu consigo trocar isso conforme a vontade do usuário também. Então, isso também fica bem legal no dia a dia do operador. Aqui é de uma caldeira, né, para geração de vapor, também de uma empresa que também usou essa mesma metodologia. Além disso, a gente tem, como eu comentei no início, né, a gente tem software para sistemas de energia. Então, a gente tem o Elliptic Power, que é baseado numa norma também para modelagem de subestações. Então, isso aqui eu modelo ele eletricamente, como se fosse um CAD elétrico, e depois ele gera as telas automaticamente do sistema de operação para mim. Ele tem um modelador matemático aqui embaixo, então ele mostra que está branco porque ele quebrou o modelo, ou seja, eu tenho um transformador aqui e eu não tenho, se eu ligasse uma barra aqui direto, eu não posso, né? Porque eletricamente está errado. Então, quando ele quebra o modelo, ele fica branquinho, assim, para mostrar que eletricamente tem um problema. Então, ele ajuda o cara que está desenvolvendo essas telas também. Além disso, a gente desenvolveu um software para saneamento, foi lançado agora no ano passado, que é o Elliptic Water. Ele também tem a mesma ideia, onde eu modelo hidraulicamente agora o software, e depois ele gera as telas automaticamente para mim. A gente já tem isso rodando na EGEA, depois eu vou mostrar um exemplo ali da tela para vocês, que é a maior concessão privada do Brasil hoje. A gente está falando de mais ou menos 600 mil variáveis monitoradas. Então, são 8 mil IoTs espalhados pelo pilar de concessão dele, e vem tudo para um centro de controle. Um fica no Rio, o outro fica no Rio Grande do Sul. Então, eles monitoram tudo por aqui. Agora, o pessoal de ciência de dados, né? Eu
falar um pouquinho aqui de uma outra linha de produto, que é o EPM, que é o Ellipse Plant Manager, onde a gente faz a coleta desses dados, tanto do estado da Ellipse quanto de qualquer outra, ou de um banco de dados existente, uma planilha de Excel e etc., e consigo transformar esse dado. Ele tem o Python integrado, então eu consigo fazer um algoritmo em Python dentro dele. Eu também consigo gerar dashboard, onde eu tenho uma informação analógica e uma informação também discreta, né, tipo 0 e 1. Então, ele vai armazenar. A diferença desse tipo de banco de dados é que ele não armazena por tempo ou por evento, que é uma escada convencional. A maioria dos softwares, só para ter uma explicação aqui, ele armazena sempre que você pede para ele armazenar. Ou por tempo, então, ó, armazena os dados a cada 1 minuto. Ou, por exemplo, sempre que o alarme superar 10, você guarda o dado. Ou eu posso dar um clique e falar, guarda o dado agora. Então, eu tenho esse evento e tempo. Esse tipo de software aqui, o que que ele faz? Ele guarda o dado sempre que o dado alterar. Ele não necessariamente precisa ter um tempo para que isso ocorra. Se o dado, eu posso colocar uma banda morta se o dado ficar oscilando muito. Mas, normalmente, você tem o dado 0, ligou, que nem aqui. Imagina, mandei gravar num histórico convencional. Ligamos a luz. Se eu colocasse a cada 1 minuto, eu teria um registro no banco de dados a cada 1 minuto, dizendo a luz está ligada, a luz está ligada, a luz está em 1. Isso é útil para mim? Não. Eu preciso saber a hora que a luz ligou e a hora que a luz desligou. Então, ele armazena desse jeito. É um banco temporal, ele não é um banco relacional, como a gente está acostumado. A gente usa uma base SQL para fazer esse trabalho todo. E eu consigo encadear o tempo, né? Então, eu navego no tempo nesse caso. Por que que isso é legal? Porque, por exemplo, aqui, ó, a hora que eu liguei o motor, será que ele gerou um problema elétrico em outro lugar? Gerou uma forma de onda ali que deu uma oscilação na rede em outro lugar, porque o motor, sei lá, não tá aterrado, puxou muita corrente ou qualquer outro problema? Então, a gente consegue olhar nesse tipo de gráfico aqui para fazer. Outra coisa que ele faz é poder fazer isso via Python, né? Gerar esses algoritmos que vocês podem fazer dentro dele, quer dizer, pegar um conjunto de dados, criar um modelo de aprendizado e gerar esse algoritmo do jeito que vocês quiserem. Então, a gente tem, por exemplo, usando para geração de vapor. Então, o cara sabe quanto que ele precisa de vapor na caldeira para a produção de um determinado tipo de produto. Então, ele já planeja como que vai ter que estar ligado aquele equipamento quando aquele produto chegar na hora de produzir. Então, às vezes, 3 semanas antes, o cara já sabe, ó, no dia tal eu preciso estar desse jeito, porque eu vou ter tal produto entrando. Tá? E aí, eu consigo criar... eu consigo criar portais. Eu consigo criar portais web já nativos e construir ele mesmo no formato web. Então, aqui, ó, nessa árvore, eu tenho todas as variáveis de processo e eu vou colocando elas na tela da maneira que eu quiser. E aí ajusta, eu posso navegar, arrastar uma variável, arrastar uma temperatura, etc., do jeito que eu quiser. Eu vou escolher agora uma outra temperatura e ele vai jogar ali e vai puxar o gráfico automaticamente. Então, isso aqui ajuda muito na hora de criar os meus relatórios. Aqui eu consigo fazer um encadeamento. Está vendo que eu estou trocando o andar inteiro? Eu troquei ali. Isso poderia ser uma máquina, poderia ser uma planta qualquer, ou poderia ser qualquer tipo de informação que eu quiser. Então, aqui eu estou trazendo os dados de temperatura, etc., lá do nosso escritório de Porto Alegre. Tá? A outra forma de visualizar é através do Ellipse Mobile, e é uma ferramenta também que você instala no celular, no tablet ou no próprio computador, e pode acessar ele em qualquer lugar. Aqui é um exemplo do complexo eólico da Votorantim, onde ele monitora todas as turbinas remotamente. Tá? O que mais? Então, de tudo isso que eu falei, o resumo
dessa parte de transformação digital e como que a gente ajuda o nosso cliente, ou vocês vão ajudar a empresa de vocês. Né? Quando você olhar para aquilo e falar assim, eu imagino que eu preciso fazer a mudança de um processo para ficar melhor. Então, o resultado do meu trabalho agora do mestrado foi, eu preciso analisar qual processo eu quero mudar, resumindo, né? Onde estou e para onde eu vou, qualquer que seja o processo, pode ser um processo fabril, pode ser, a gente estava falando aqui, né, que tem o curso do Lean, e manufatura enxuta e etc. Isso é parte, né? Posso usar vários tipos de metodologia para fazer isso. Então, eu vou analisar o processo, fazer o diagnóstico, planejar como que eu quero fazer essa transformação. Depois disso, eu vou monitorar tudo que está sendo feito, armazenar os dados da melhor forma, tratar as informações e descobrir o que está acontecendo. Então, passa a digitalizar e coleta de dados. Você imagina que a gente queira fazer um projeto aqui na escola, um conjunto, as duas turmas, onde eu vou colocar eu utilizo todas as máquinas, ou numa célula aqui de produção, no CNC, nem sei se tem mais eletroerosão, sei lá, pego uma máquina que, para o cenário, é mais caro usar. Porque aí a gente justifica mais fácil. Botar naquele torninho lá da ponta, lá, esquece. Não vai ajudar tanto. Mas uma máquina que consome mais energia, será que eu vou produzir? Aqui é uma escola, tem horário e tal, mas é uma empresa. Será que eu vou produzir o produto que mais gasta energia às 6 horas da tarde, ou se eu tiver 3 turnos às 4 horas da manhã, que a energia é mais barata? Você faz essa conta? Ou você distribui o valor igual para cada produto que você faz? A peça que é feita às 6 da tarde, ela custa mais do que a peça que é feita às 2 horas da tarde. Apesar de você diluir esse custo na brincadeira toda. Então, tudo isso tem que ser olhado. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo, para aí sim eu partir para análise mais avançada. Aí eu posso pegar e falar, olha, eu consigo agora aumentar a produtividade, eu consigo agilidade na tomada de decisão, eu consigo melhorar todo o meu processo e prever o que vai acontecer no meu sistema ou na minha máquina. Então, eu vou dar um exemplo aqui de alguns estados, que as empresas, na sua grande maioria, ainda está na ideia do que aconteceu, então o relatório é sempre no passado, e esse é um problema. Então, você fala assim, vamos ver o relatório do mês passado. Tá, a gente pode ver, mas o que eu perdi, eu não tenho como agir agora. Então, a gente tem que olhar para isso aqui e falar, tá, onde está o problema? Qual que é a ação necessária? Que é uma ideia dos anos passando, né? Em termos de tecnologia disponível, até chegar lá em cima. Qual que é o melhor caminho? O que eu estou prevendo que vai acontecer? Por exemplo, a gente tem um projeto na linha amarela do metrô. Depois eu vou mostrar umas fotos. Mas eles preveem quantas falhas dão naquela porta de vidro, sabe a porta de plataforma? Eles começam a prever, ela leva tantos milissegundos para agir, para abrir, certo? Quando ele percebe que aquele tempo está aumentando, ele dispara uma manutenção preventiva. Então, ele já está prevendo, porque imagina uma porta daquela às 6 da tarde e não abre na estação República. Você tem um problema. Problemas vão continuar acontecendo? Vão, mas eles estão trabalhando forte nesse tipo de coisa. Então, a gente começa a otimizar e começa a melhorar. Então, a gente sai esse caminho, né, de análise do processo, tenho que treinar e engajar todo mundo. Se as pessoas não estiverem convencidas de que aquilo é bom, né, porque as pessoas têm medo da transformação, certo? Quem está na indústria fala assim, vou substituir o meu emprego por um robô. A inteligência artificial vai ficar aqui no meu lugar. Será que é isso mesmo? Será que a gente não tem que engajar todo mundo, envolver, escolher bem o que a gente vai aplicar com sensores, tipo de coleta de dados que eu quero fazer, qual dado é mais importante? Eu ainda não sei. Então, começo a trabalhar aí. As pessoas estão no centro da transformação digital. Então, a transformação não é só comprar uma máquina nova ou colocar um sensor. As pessoas têm que estar envolvidas nesse processo todo para que eu consiga chegar lá no inteligência artificial que a gente quer. Porque quem vai dizer como é que a máquina opera? Lembra que a gente brincou aqui dos barulhinhos? Aquele barulhinho ainda você pode não achar, mas continua. O cara sabe quando a máquina não está direito. Tem alguma coisa estranha.
Só que o cara vai ter ajuda. Ele vai falar, tem alguma coisa estranha. Ô, inteligência artificial, me dá uma olhada aí, vê o que está acontecendo. Ah, o molde está demorando mais para abrir, está dando rebarba por causa disso. E aí eu vou conseguir fazer alguma coisa. A temperatura está muito alta. Ó. Se você abaixar 2 graus hoje, que está muito quente, a peça vai sair melhor. Aí você não está mais sozinho, você não, o operador não quer errar. O operador quer fazer o melhor. Né? E a empresa, você faz bem, todo mundo está ganhando. Então, esse é um caminho muito importante e ele se realimenta. Né? E eu trouxe aqui um exemplo que está sendo feito numa empresa aqui em São Paulo já. Ele está pequenininho ali, eu vou trazer para cá para a gente ver. O que eles fizeram? Eles começaram a usar, primeiro, qual processo eu quero mudar. Então, eles precisavam dobrar a produção de uma linha. Sem comprar máquina nova, sem aumentar o número de turnos. O que eu tenho que fazer? Saber o que está acontecendo. Então, começou a sensorizar a máquina para saber como que a máquina funcionava, ter uma história daquele equipamento, para começar a detectar as falhas e otimizar a manutenção. Quando ele fez um segundo passo, foi, tá, eu tenho 10 máquinas dessas. Por que uma gasta 1 minuto, a outra gasta 30 segundos? Vamos ver o porquê que uma está gastando isso ou outra. Eu começo a fazer análise de microtempo. Eu começo a saber o que está acontecendo em cada etapa que não depende do ser humano ou que deveria ser igual. Depois eu vou identificar as anomalias e buscar utilizar todo mundo, entendeu? Eu quero que todo mundo trabalhe no tempo ideal. Eles chamam até de melhor volta, né? Que é igual na Fórmula 1, né? Que um piloto anda o primeiro trecho mais rápido, o segundo piloto o outro, e a soma dos melhores tempos seria o tempo ideal de produção. Então, eu começo a comparar a máquina e o produto, então eu sei qual que é a produtividade versus o produto e a sugestão de melhor conjunto de parâmetros para cada máquina e para cada peça, já atrelado ao que está vindo do laboratório. Então, se eu estou fazendo uma determinada peça que vem um produto de outro lugar, ele sabe a dureza daquele produto, ele sabe como está funcionando, ele vai poder melhorar o setup daquela máquina. E agora, a gente já tem colocado o que eles chamam de matriz de versatilidade. O operador chega na fábrica, não é mais o líder que diz onde ele vai trabalhar. Ele fala assim, esse cara aqui, ó, o Gustavo é muito bom na máquina, hoje tem que produzir tal peça, a peça A. O Gustavo é bom na peça A. Gustavo, você vai fazer a peça A. A inteligência artificial já viu que a minha curva de aprendizagem é boa, eu estou treinado para aquela peça, eu vou bem naquela máquina e vou bem naquele produto. Então, eu passo a usar a inteligência artificial para me ajudar a decidir qual o melhor conjunto. Peça, colaborador e máquina. Então, isso muda completamente a forma que a gente vem fazendo no dia a dia. Então, a inteligência artificial, ela é parte do processo e parte da solução também. Então, a gente não vai conseguir isso sozinho, né? A coisa não vai acontecer. A inteligência artificial tem a gente programando. É que nem eu falo, né? Eu tenho um bom prompt. Se eu tivesse perguntado lá a fábrica do futuro e tal, eu não cheguei naquele desenho de cara. Veio uma porcaria no começo, porque a gente não perguntou direito também. Então, isso a gente tem que fazer. Começar a entender para que... Será que quando eu comecei, eu nem tinha todas as informações? Eu comecei lá, com 2, 3 variáveis. Depois eu tenho 8, depois eu tenho 10. Vale a pena comprar um sensor para colocar aqui para melhorar minha máquina? Começa a fazer assim. Eu vou dar um chute, porque eu não sei a indústria que é. Mas o que a gente percebe, a primeira coisa, são coisas básicas, do tipo a disponibilidade da máquina. Então, quando a gente fala de indústria, a gente sempre fala de eficiência. Eficiência é baseada em OEE, são parâmetros que a gente normalmente usa na fábrica. Então, eu preciso saber se eu tenho disponibilidade daquela máquina, quando ela está operando, né, e o quanto ela está produzindo. Minimamente é isso. Então, se eu tenho já esses sensores, eu começo a ver os motivos de parada. Por que a máquina para? É sempre, normalmente, é sempre não, né? Mas normalmente é o operador que tem que digitar um código.
Quanto mais automatizado for essa etapa, é melhor para você e para o operador, porque ele não tem que, eu vou ao banheiro. Tudo bem, aí é uma ação do carro. Mas que a máquina parou por falta de peça. Eu já fui em fábrica que a máquina estava rodando igualzinho lá. Quem estava falando disso na hora que chegou. A máquina estava rodando, não tem ninguém lá. Não tem peça para ela, ela fica lá. Com uma prensa e com uma extrusora, ela vai ficar parada. Vou ficar lá com o molde aquecido, esperando o material e ele não vai vir. Aí quando ele vem, o molde está super aquecido e vai dar rebarba, vai vazar mais material do que precisa. Então é um chute, mas é o que a gente vê acontecer no dia a dia. Então a primeira coisa é o que está acontecendo. Então é olhar para isso e olhar para o processo que você entende que precisa ser alterado. Aí quando eu começo a enxergar isso, eu começo a saber, pô, eu sei o problema, e se eu colocar um sensor de vibração, me ajuda a resolver isso aqui. Aí você vai mais certeiro nisso. Hoje a gente tem muita coisa de IoT já, com Wi-Fi, menos invasivo, vamos chamar assim, você não tem que abrir a máquina para colocar, então a gente já tem coisas desse sentido. Então eu começaria sempre olhando dessa forma, né? O que está fazendo a máquina parar? Por que eu não consigo produzir todo o tempo? E achando melhor caminho. Não tem uma fórmula mágica, cara. Cada um. Mas obrigado pela pergunta. Bom, temos mais 15 minutos para as perguntas. E agora eu vou passar rapidão aqui, mostrar alguns eventos. Falei do metrô, então vou mostrar para vocês aqui. E aqui já tem uma pergunta minha para vocês. Todo mundo já andou no metrô da linha amarela? Alguém não já passou por lá? Aqui é uma sala lá do aquário, né? Comparei ao SSO, esse aqui. Aqui é o pátio da linha da Vila Sônia, onde eles operam toda a linha. Então, eu coloquei uma foto aqui da Estação República e da escada rolante. Essa foto é de propósito, parece que não tem nada a ver, né? Mas continua tendo ação humana, né? Eu não posso olhar lá do centro e falar, vou sacanear esse cara e vou mudar o sentido da escada rolante lá do quadro. Certo? Vou derrubar um monte de gente, né? E isso não é seguro. Então eu vou ter que fazer, alguém vai ter que ir lá e fazer aquela, ligar a chavinha. Ou levar um tablet, ou um celular, ou algum dispositivo móvel que permita que ele dê o comando e saiba, o Gustavo veio aqui e fez o procedimento que deveria ser feito. Pô, por que trocaram o sentido da escada rolante? Ninguém sabe quando é na chavinha. Então, quando eu tenho um sistema, isso ajuda. O que mais? Aqui vem minha pergunta. Vocês já viram essa tela aqui, né? Pessoal de dados, pessoal da mecânica, vão entender que isso aqui tem alguns propósitos. Para a gente, qual que é o propósito? Não vai mais ouvir. A gente que andou, né, toda a vida de metrô, a gente sabe qual a porta que vai passar no corredor para você sair da estrada, certo? Então a galera vai lá e fica toda amontoada, pinocada aqui, porque você quer sair correndo para sair na frente da escada rolante, né? Normal, eu fazia isso também. No trem, é tudo igual. Aqui eles puseram uma informação que ajuda. Por exemplo, esse dia eu tirei essa foto, eu estava vindo aqui, esse aqui é o cheio que está na frente da escada rolante, eu falei, vou lá no fundão, vou lá nesse aqui, porque não tenho pressa, não tem por que eu ficar amontoado lá. O que mais? A gente ganha isso. O que a empresa ganha? A CCR, que é dona, e a 4, que é dona, faz com essa informação. Por que ela pôs essa informação na tela? Alguém? Então, melhor que eu ver. O que mais? Fale mais sobre isso. Outras pessoas, todas as pessoas de segurança, O que mais? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Então, esses comboios, eles são integrais, né? Não é igual aquele que tem que parar ele inteiro. Então, quando eu distribuo o peso,
eu aumento a vida útil do trem. Porque o freio, a frenagem, não fica só nesse lugar aqui. Então, eu reduzo o desgaste daquele carro e aumento a vida útil daquele comboio. Então, a todos isso que vocês falaram, vale. Aumenta a eficiência, eu sei a hora que o trem, que eu preciso de mais vagões, etc. Agora, uma pergunta. A gente inventou a célula de carga ontem para botar isso aqui. Por que não tem na linha, todas as linhas ali? Desde que o primeiro trem chegou aqui em 74, que é a minha idade, que é quando eu nasci, tem a portaria da célula de carga lá. E a gente nunca usou o dado. Aí que entra o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho que usar melhor a informação que está disponível. Eu tenho que usar melhor o dado. E um dado de célula de carga desse muda a nossa vida, muitas vezes. Facilita a nossa vida. Então, como é que eu... Vamos na pergunta dele ali, sobre o que eu faço primeiro. Que tipo de informação me ajudaria a tomar melhor a decisão? E isso aqui ajudou. Depois, no final, você me manda seu e-mail que eu vou te dar um treinamento. Ganhou, né? O primeiro treinamento saiu. Tem uma pergunta. O que mais que a gente faz? Automação de indústria máquina. A gente brincou aqui de fazer automação aqui das máquinas da escola. A Green Bay, ó. 900 máquinas, 250 milhões de pares de calçado por ano. Uma medicina, injetor, etc. Daqui a pouco a gente vai imprimir em casa, né? Cada um vai ter sua impressora, vai ser interessante. Não sei como vai ser a vida desses caras, né? Vai ser interessante. E a gente monitora 50 mil variáveis. Muito a ver com o que a gente estava falando aqui do motivo de parada, como é que funciona a máquina. Na fábrica da habilidade, a gente tem a parte de utilidades. Então, gás, né, ar comprimido, etc. Tem outras empresas ali também. Na Jeep, lá em Goiânia, onde faz o Renegade, etc. Lá a gente tem desde a parte de substituição de energia até a linha de produção. Tratamento de água, aqui é da Águas do Ariroba, que não existe mais esse centro. Ele foi para o Rio. Acabou de migrar para o Rio de Janeiro, porque ele foi comprado pela EGE. Agora é esse centro aqui. Ele monitora, nesse centro, hoje, 200 mil variáveis. Então, aqui eu consigo ver toda a planta, colocado no mapa, cada IoT espalhado, ponto de pressão da rede, etc. E aqui um exemplo, né, das áreas que a gente divide, né? Então, quanto de água está entrando no setor, quanto está saindo, quanto que eu estou cobrando, se tem vazamento, se tem roubo de água, etc. Né? Então, eles conseguem ver por esse tipo de coisa. Plantas industriais, aqui lembra que eu falei da parte de geração de vapor, é nessa parte aqui da térmica, são 100 mil variáveis que a gente monitora. Aqui na Lances, a Lances faz aquele xadrez, sabe, de tinta colorido, você vai botar a cor na tinta, ele faz anilina, né? Correto. Na fábrica que da Lances, que era a Bayer, ali em Porto Feliz, foi comprada pela Lances, lá a gente faz também todo o monitoramento de tiração das caldeiras, a planta mesmo de produção, até o tratamento de efluentes no final da saída, né, dos musicais da água que foi usada. A gente também tem projetos muito grandes em data center, então a parte predial é muito forte na Elite. Então aqui o data center do Itaú, que fica ali em Mojimirim, são 60 mil variáveis, foi investimento na ordem de 3 bi que o Itaú fez nesse data center, e aqui eles, 25% do dinheiro que corre por aqui, passa por esse data center. A gente também tem o data center da Amazon, o data center da Vivo, da Ascent e outros. Esse aqui é legal também, da Petrobras, lá no Rio, na Ilha do Fundão, é o centro de pesquisa. Lá a gente monitora desde o que vai jogar água no jardim, quer dizer, a gente tem comunicação com o sistema meteorológico, então se eu sei que vai chover, eu não jogo água no jardim, até o controle de energia para descarte de carga. Então ele tem geração própria, com óleo diesel, mas também tem a entrada da Light, né, que é a concessionária do Rio. Então, se cai a Light, quais áreas de pesquisa que eu priorizo? Então, eu deixo ligado, eu
consigo gerar não para tudo, então eu tenho priorização das áreas que eu quero colocar. Outro exemplo aqui, ó, Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, 110 mil variáveis. Aqui o cara monitora temperatura, umidade, em cada sala onde estão as obras de arte. Então, vem uma exposição do Louvre para cá, o cara dá um viewer, que a gente chama, né, um acesso para o cara ver como que está os dados de temperatura, iluminação e etc. para cada uma das obras que veio. Aqui na Elektro, em Campinas, distribuição de energia também. Então, a área colorida é toda a área que ele está monitorando aqui. A gente pode considerar um dos primeiros projetos de telemetria que foi feito no Brasil, para grande escala. A gente começou esse projeto em 98, com mais ou menos 3 mil elementos de rede. A Electro foi pioneira nisso. E hoje eles têm toda essa área de proteção. Para quem lembra, quando a Enel também tem. A Enel não usa nosso software para essa área, mas a gente já viu o carro indo lá para quando estava a luz, né, ele vai lá no posto com aquele varão lá e religa, né, o sensor. A Electro substituiu tudo isso por eletromecânica. Então, vai no chip de celular lá e o cara do centro de controle em Campinas, ele dá um clique, daqui, ó, ele dá um clique e religa sem precisar ir lá no posto. A não ser que seja um problema mais grave, que a gente já viu na casa da gente hoje, não sai mais de uma vez a luz, né? Ela pisca, volta, porque isso é o religador atuando. É esse IoT, como chamar assim, esse equipamento que está fazendo isso. A gente também tem depois a parte de recomposição de rede, então tem sensor de falta e outras coisas que estão lá para ele saber o local da falta, né? Pra, não precisa ficar correndo linha, achando onde é. Então, tem um equipamento que já manda isso para ele. Aqui um exemplo de tela, né, de subestação de energia, não tem muito tempo. Aqui a parte da CPFL, ó, a gente está falando de 750 mil variáveis monitoradas. Aqui eu tenho umas 40 usinas PCH, tem quase 800 aerogeradores, mais solar, mais termoelétrico nessa sala. Que aqui não dá para ver bem, né? Mas cada risquinho desse aqui, cada quadradinho desse é uma turbina eólica. E aqui tem uma característica interessante, ó. Aqui é a usina, um conjunto, né, só para ver a tela, e aqui é a eólica. Ó. Aqui a eólica, ele está mostrando como é que funciona a captura do vento. Não sei se todo mundo já pode ver isso, né? Tudo bem, o catavento, beleza. Mas para o cara posicionar a turbina na melhor posição, em função da velocidade de direção do vento, ele tem um tempo. Então, existe uma torre anemométrica, sei lá, 3 quilômetros daquele parque eólico, a torre manda um sinal dizendo, olha, o vento está desse jeito. Aí o cara vai lá e arruma a pá e posiciona para onde ele quer para capturar o melhor vento. E aqui ele está me mostrando que eu tenho uma perda técnica. Está vendo que o vento está vindo aqui, ó? Não sei se está para ver direitinho. Está vindo uma setinha aqui e a minha coisa está apontada para cá. Então, ou seja, eu não fiz o que eu devia fazer. O sistema falhou. Ele deveria ter posicionado melhor o meu aerogerador. Aí que entra a inteligência artificial. A gente começa a colocar algoritmos que controlam isso mais rápido para capturar melhor o vento. A gente já está fazendo isso lá também. E aqui, para terminar, o último slide é um outro exemplo. Isso aqui é da Ecoenergia. Eles ficam aqui em São Paulo e monitoram todo o parque deles que fica no Nordeste. Então, a gente também tem sistema rodando em nuvem. E, basicamente, a gente falou aqui de telemetria. Então, o que a gente chama de IoT hoje já existe há muitos e muitos anos, só mudou de nome. Né? O que mudou é o tamanho. Né? Muitas vezes a gente tem dispositivos mais baratos e mais acessíveis para colocar em muito mais lugares do que a gente tinha antes. Então, acho que é uma coisa bem importante da gente olhar. Tá? E disposição aí para perguntas, dúvidas. Aqui tem meu contato. Ó. Quem quiser ver o QR Code já vai pegar, tem celular, tem informações aqui, e-mail, certo? E fico à disposição para perguntas.
A gente tem, por exemplo, automação predial de utilidade, de gás, etc. A gente tem no Einstein, no Sírio, no São Camilo, utilizam nosso software para esse tipo de coisa. A gente fez um projeto na época da Covid, e não podia entrar nos leitos, tinha muitos problemas. Assim. A gente fez uma comunicação não só com as réguas, mas também com as bombas de infusão da Brown, para poder, ao invés do para quem trabalha em hospital, né? Normalmente, quando você está internado ou alguma coisa acontece, você que aperta aquele botão, ó, acabou meu soro, ou qualquer coisa assim. Quando o cara está entubado, não tem isso. Então, o enfermeiro, o médico, etc., ele tem que ir passando nos leitos. Então, o que a gente fez? Para evitar o cara entrar no leito e correr o risco de contaminação, a gente colocou um aviso fora. Então, tinha uma tela como essa que a gente viu, e avisava quais que eram prioridades, quais que estavam acabando, como que estava. Mas a gente não tem nenhum projeto nessa lista, eu me lembro, assim, tirando esse que a gente fez para o Hospital das Clínicas, eu não lembro de nenhum outro, não, mas é possível fazer. Tem, aí tem bastante. A gente fez uma, eu nem sei se mudou de nome agora, a gente tinha comprado, a gente tem a Beckton Gibson, né, a BG, ela tem obviamente, as laboratórios gigantes dela, mas tem outros laboratórios que a gente já faz é, no Instituto Augusto Lutz, em alguns outros lugares que a gente faz o controle das autoclaves. Autoclave de geladeira, né, próximo, que é outra coisa importante, né, que não pode, não tem que ser descartado. Seu pai pode muita caneta. A gente começou a fazer programação aqui no LED, o inseto de é um exemplo que a gente pode usar o arquivo, a inteligência artificial, junto com na área de controle de menor de uma peça, né? Muitas perguntas. A gente tem como comunicar com o Arduino. Você entra lá no site da Elite, a gente tem o saber.elite.com.br, que é a nossa base de conhecimento. Tem um exemplo do programa que você põe no Arduino, que vai permitir ele comunicar com o Estado. Aí você poderia fazer, sim, não sei como você faria essa parte de dimensionamento da peça, através de matriz dimensional. Mas algo mais simples. Daria para fazer com os sensores. Porque o IA seria uma coisa depois, no meu entendimento, tá? Meu primeiro entendimento é como é que eu sei que aquela peça, fazer um sistema de visão, que pudesse capturar e pegar a medida e ver se a medida está certa ou não. E aí depois você poder usar a inteligência artificial para saber, em função do volume, né, em função, o que torna aquela peça boa ou ruim. E daí você poderia olhar, por exemplo, se ela tiver uma peça que tem um furo e tem uma rosca. Ah, falta rosca. Eu consigo identificar e consigo fazer um processo em cima disso. Entendeu? Mas eu acho que talvez até os colegas que estão fazendo isso, talvez precisaria um volume de dados mais interessante, maior, né, para poder fazer alguma coisa com isso. Porque o que acontece, a gente cai muito na, na rima, às vezes, porque quando vai fazer, você não tem dados suficientes para poder gerar a massa que você precisa para aquilo se tornar legal. Senão vira uma coisa assim, aumentou a temperatura, porque tem mais gente, então aumenta a liga o ar-condicionado. Ou vira uma lógica, e não uma IA propriamente dita. Então a gente tem que achar esse gap aí. Mas eu acho que tem campo para isso. Tem campo para isso. A gente fez, nessa empresa que eu falei, que eu fui no meu mestrado, eles têm um sistema de visão. Eles fizeram baseado na movimentação do funcionário, atividade de VAR. Então, se o cara faz uma coisa muito boa, que num horário que ninguém estava vendo, ele pode ir lá no VAR e ver o que aconteceu e falar, pô, isso aqui é legal, vamos aplicar para outras coisas. E esses dados estão entrando numa inteligência artificial, ainda não usados. Por quê? Tem que pouca coisa. Na hora que ele tiver um volume grande, a inteligência artificial pode falar, pô, eu já vi isso,
vamos aplicar aqui. Pode ser essa, qualquer coisa. Mas você precisa de pensar um pouquinho. Você deve saber qual que é o propósito da empresa. Com base na aplicação, supõe que pode ser isso, né? Porém, eu queria saber qual que é o propósito para a disponibilidade de serviço. Porque ele não é só de serviço. Então, qual que é o propósito para o serviço que precisa ser completo, né? Qual que é o propósito da empresa? Pode ser uma pergunta filosófica, quase, né? Porque se a gente for olhar o... quando eu entrei na Elite, vou falar por mim, estou lá há bastante tempo, posso dizer que a coisa se mantém. Né? A gente olha como é que eu consigo melhorar o processo do outro. A gente não faz serviço, a gente envolve software. Então, a gente só vende, software é bastante coisa, a gente vende o software. A gente não faz essa parte de implantação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um grupo de colegas e eu quero pegar o software da IFE e aplicar numa empresa. Pô, nós vamos treinar vocês, nós vamos ajudar, desde que puder, mas a gente não vai lá instalar, não põe sensor, não programa CLP, nada disso. Então, o nosso negócio é fazer um software de qualidade, está na nossa missão, está na nossa visão, e que briga de igual para igual com os grandes players mundiais. Né? O Vinícius, ele trabalha na Siemens hoje. E tem software que concorre com a gente, é um software que não vai falar o que da Siemens, nada, certo? Mas a gente briga de igual para igual com eles. Não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo. Então, o nosso propósito é conseguir, tem um grupo enxuto, a gente é uma empresa, primeiro, 100% brasileira, a gente tem em torno de 80 funcionários, super sustentável em termos de grana, né? A gente consegue se manter super bem, cresce 2 dígitos todo ano, e, cara, é um grupo que conseguiu criar alguma coisa. Se a gente for olhar em termos do que são as startups hoje, pensar que lá em 86, quando o dono da Elite programou o primeiro Elite, que era um Stratos ainda, é o que a gente vê hoje que deu certo, né? Então, acho que essa questão da gente conseguir ver um negócio desse que a gente viu aqui e fazer funcionar, e que nosso software está conseguindo gerar cada vez mais coisas. E mais do que isso, a gente estava comentando aqui, a gente tem como gerar emprego para muita gente. Eu acho que o depoimento do Vinícius aqui, independente disso, assim, ó, tem muita vaga para quem sabe programar ali. Muita vaga. Se você entrar no LinkedIn hoje e procurar vaga de programador elite, você vai achar pelo menos umas 10, 15 vagas e parabéns. Tem duas empresas aqui, ó, cientista de dados, que mexe com elite, para não sei o quê. Salário 8 mil. Não é menos. Não é um salário para começar, é um salário alto. E o cara estão pagando isso. Então, é um negócio que tem. Então, um dos objetivos da gente fazer as palestras, isso, não é só levar o nome da empresa, etc. Eu estou aqui porque eu sou da escola. Gosto de fazer, então, por isso. E membro da EB. E membro da EB. Não acho que seja só vender o software. Porque amanhã eu fui numa empresa outro dia, no EMAI. EMAI aqui, como chama a usina aqui? Piratininga. Usina Piratininga. Muito parecido com o que ele falou. Você tem elite e tal, na reunião, aí o cara falou assim, eu uso elite porque eu aprendi na escola. Você deu uma palestra para mim, sei lá, 15 anos atrás, e eu aprendi, e eu vim para cá e coloquei o software. Então, tempo vai dizer, tá? Eu acho que o legal de vocês aproveitem as oportunidades. A gente tem lá no site, depois vocês podem entrar lá, tem lá no site treinamentos gratuitos, EAD, pode fazer um mini curso do Elite. A gente ainda tem 3, né, para sortear aqui. A família ganhou um, tem mais 3. Então, quem quiser depois, a gente vai sortear, alguém tiver mais de 3 pessoas que queiram. A gente pode depois ver trabalho de conclusão de curso. Eu quero fazer meu trabalho e vou usar o software da Elite. A gente pode ajudar vocês no treinamento, etc. Então, tudo isso estamos à disposição. Oi?
Ele é um software ferramenta. Ele é um software. Exatamente. Tem primeiro aí. É um trabalho conjunto, né? Como eu falei, a gente ela vende, não vende o serviço. Então, muitas vezes a gente faz isso em parceria com o que a gente chama de integrador, que é a empresa que vai fazer a verificação da linha de produção do cliente, etc., para que a gente veja qual o melhor software se aplica para aquela necessidade. O software ele é bastante flexível, então eu diria que em energia a gente tem um específico, saneamento a gente tem um específico. Todo o resto é o mesmo software, só muda o tamanho. Por exemplo, se eu vou automatizar uma máquina, tem um software que custa perto de R$ 1.000 e para poucas variáveis. Se eu tenho um centro de controle desse aqui, sei lá, vai custar 1 milhão e está dentro do contexto do caso. Só pegando um gancho, porque assim, o cliente sabe qual que é o problema dele, não é o cara que sofre. Sim, por exemplo, como o Salomão falou, o ar-condicionado aqui, para ele tá bom, como usuário, só que de repente o Vieira ali te paga a conta e vai falar, cara, estou gastando pra caramba, eu tenho que controlar melhor essa temperatura. Então, você tem que chegar com sua dor e passar para ele, aí ele vai desenvolver conforme. A gente até descobre outras dores depois. Exatamente. Porque você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Eu fiz isso em outro cliente que tinha um problema parecido. Você não tem esse problema também? Aí você acaba entrando nessa... E a gente visita cliente. Amanhã, depois de amanhã, eu vou num cliente em dúvida. Ela não sabe nada. Ele fala, eu vim numa outra empresa que usa isso. Eu queria que você viesse aqui para ver minha fábrica. Eu não sei o que eu vou encontrar ainda. Eu já pesquisei o que é, mais ou menos o que o cara faz, e vou lá conhecer, e aí vai acontecer isso. Ah, eu queria botar isso, lá na outra tem isso, tem aquilo, tem isso. Então a gente vai desenhando dessa forma. Normalmente a gente faz junto com o cliente final, nesse caso. Né? Nesse caso, a gente faz direto com a Via 4. Direto com ele. Basicamente, você vai pegar o projeto, entendeu? A construção, aí o software é o que entra por último. Nesse caso específico, a gente fala com qualquer tipo de CLT e com qualquer tipo de base de dados. Então, na verdade, ele falou assim, olha, eu tenho tudo isso aqui de informação, eu queria juntar num lugar só. Ah, beleza, esse meu software não faz isso para você. E Aí, depois o cara que trabalhou o dado, porque a gente não faz esse serviço. E aí a Via 4 vai falar, olha, o que eu quero tratar? Então, Aí eles contrataram uma outra empresa, não sei que empresa que trabalha. Intersection. Não sei. Mas, por exemplo, eles contrataram agora uma outra empresa que é do Rio e que está fazendo esse serviço junto com eles. Entendeu? Então, tem vários casos que fazem isso. E também se em aula de como funciona, tem no canal do YouTube, para ser culturais. Sim, a gente tem uma base de treinamento EAD, que tem um mini curso gratuito, tem mini curso para conexão com banco de dados, tem curso para conexão via com driver Modbus, com equipamento da Siemens, vários cursos gratuitos. E, inclusive, todos os nossos softwares você pode fazer download e ele comunica, no caso do Elite C3, do SCADA, com até 20 variáveis em tempo real, que você pode construir do jeito que você quiser. E o EPM, que é o historiador, para fazer essa parte de analítica, ele deixa armazenar até 20 variáveis. Então, o conjunto dos dois permitiria você fazer
de forma gratuita o teste do software, etc. Está lá disponível. Eu só queria saber qual linguagem você usa para criar essa Em C. Hoje em dia está em C# uma parte, mas foi tudo feito em C. É porque precisa de muita velocidade, né? Software feito em .NET, outras coisas, não consegue ter tão baixo nível para ter velocidade. A gente, por exemplo, roda todos esses sistemas que eu mostrei, independente do tamanho, é um par de servidores, não. Softwares concorrentes precisam de 5, 10 servidores. Puxa vida. Bom, estamos no horário, né? 5 para as 9 foi o tempo que foi dado. Vamos perguntar do treinamento? Alguém, além, é mais de 3, né? Vamos ter treinamento. Tem 1, 3, 4, 5, 6. Tá bom. No final, Deixa o nome comigo, ou pega o meu. Vamos fazer assim, vamos ver o interesse de verdade. Você pega o meu e-mail. Quem não recebeu o e-mail e falar, Gustavo, eu estava na palestra da ESB, quero o treinamento, que o Portugal é legal, vai te pagar um show, vai ganhar o treinamento. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Valeu. Estou em massa de treinamento, hein? Pessoal, agradecer a todos vocês aí pela presença, muito obrigado. Vamos só finalizar aqui, Vinícius, entrega aqui uma lembrança para o... Eu não sou tão legal quanto Portugal e vou te pagar um shopping, mas em nome da ESB aqui, vou te pegar um certificado de participação. mais um presentinho. E mais um presente aí Ah, para obrigado. mim.